Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho para eles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que se prenda minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Que se prenda minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. E esse canto é justamente o canto dos exilados, dos desterrados, que nós vimos ontem, que por causa da maldade do coração dos reis de Judá, e porque o povo também, até levado pelos seus chefes, se esvaziaram, se esqueceram de Deus, se esqueceram da lei de Deus. Os babilônios vieram com Nabucodonosor, cercaram Jerusalém, não foi difícil. O rei se entregou, o rei que tinha apenas 18 anos, Joaquim. A família real foi levada. Todos os homens de guerra capazes de guerrear foram levados para a Babilônia. Todos os operários especializados foram levados como escravos para trabalhar. Enfim, foi uma desolação. E nós estranhamos que hoje volte a falar sobre isso. O que aconteceu? Na leitura de ontem se dizia que no lugar do rei, Nabucodonosor colocou o tio dele, a quem ele colocou o nome de Sedecias, já um nome babilônico, querendo que ele fosse fiel. No primeiro momento, Sedecias foi fiel ao rei Nabucodonosor. Mas depois, se rebelando contra Nabucodonosor, o próprio Nabucodonosor veio com seus exércitos e agora então arrasou, do jeito que está dito aqui. Quando a fome, em primeiro lugar, cercaram a cidade. E quando a fome se agravava na cidade e a população não tinha mais o que comer, abriram uma brecha na muralha da cidade e invadiram tudo. Prenderam o rei, mataram os filhos de Sedecias na sua presença, vazou-lhe os olhos e, preso com uma corrente de bronze, levou para a Babilônia. Incendiou o templo do Senhor e o palácio do rei e entregou às chamas todas as casas e os edifícios de Jerusalém. Então, nesse segundo momento, acabaram também com a própria cidade a partir do templo. O templo e a casa real, e depois as casas das pessoas foram incendiadas. Mas o principal estava ali. Isso traz um grande significado. O templo foi destruído. A gente estranha, mas como é que se destruiu o templo? Até mesmo porque havia muito ouro. Você lembra que Salomão colocou muito ouro, inclusive na junção
das pedras para justamente pegar aquele ouro, colocavam fogo, porque daí derrete. E com o calor, rebentavam-se aquelas pedras. Foi a destruição do templo, e você entende bem o que significa a destruição do templo. E aí, todos eles são levados, não somente aqueles que já tinham ido, que eram guerreiros, que eram operários especializados, a população em geral foi levada como escrava para a Babilônia, e lá permaneceram uma geração inteira, 40 anos. Mas que interessante, vai ser justamente no exílio, no desterro, no sofrimento, na dor, longe da própria terra, como mostrou o salmo que nós cantamos, foi lá que o povo repensou tudo, foi lá que o povo fez uma verdadeira revisão de vida. E daí, mais do que nunca, eles se lembraram, tiveram saudades de Jerusalém. Claro, não era uma simples saudade de um lugar, de uma capital, não. Daí eles sentiram necessidade de tudo aquilo que era ser povo de Deus, daí sentiram necessidade de Deus, daí sentiram necessidade do templo. Quando faltou, foi daí que eles sentiram necessidade. Não adianta você dar água para quem não está com sede, mas se a pessoa está morrendo de sede, qualquer água que você dê é uma água deliciosa, porque a pessoa está sedenta. Foi o que aconteceu com o povo. Foi preciso sofrimento, foi preciso a dor. E veja, não era uma dor qualquer. Eles foram levados para lá como escravos. Eles que eram homens livres, eles que receberam de Deus uma terra, uma cidade. E Deus fez prodígios para dar àquele povo toda a terra que eles receberam. Agora eles não têm nada e são escravos. O trabalho deles não reverte nada para eles. Eles trabalham para o rei da Babilônia. Eles trabalham para a Babilônia a troco de simplesmente poder viver e para viver comer. Meus irmãos, nós ficamos nos perguntando, porque ainda ontem nós mostrávamos, nós somos esse pequeno resto. Esse pequeno resto que o Senhor precisa que seja fiel. Então nós nos perguntamos, nós vamos, já agora, pela nossa mudança, pela nossa conversão, merecer de Deus a graça da sua misericórdia, agora, sem precisarmos de exílio, sem precisarmos de desterro, sem precisarmos de todo esse sofrimento, de toda essa dor, de toda essa opressão? Ou nós iremos para o exílio? Veja que nós podemos viver um exílio, nós podemos viver um desterro na nossa própria terra. Já falei aqui em uma das pregações, onde nós lançamos aquele projeto Vence Brasil. Você sabe o que está acontecendo no nosso cenário político. Se esse cenário não se muda, nós já podemos imaginar o tudo que nós vamos sofrer. E a pergunta fica, nós, pelo nosso comportamento, pela nossa mudança, pela nossa transformação, pela nossa conversão, vamos merecer de Deus a graça de não passar pelo sofrimento? Ou nós não vamos nos converter verdadeiramente e a própria situação sociopolítica do país vai fazer de nós sofredores? Muitíssimos de nós, para não dizer talvez todos,
vimos o filme Carol a respeito do Papa João Paulo II. E como ali mostra muito claramente, quando ele como jovem, depois como seminarista, depois como jovem padre, e mesmo ele já como bispo, como ele passou por duas situações dificílimas dentro da própria Polônia, sem sair da Polônia, eles eram como exilados, eles viviam como escravos, primeiro do nazismo e depois do comunismo. E o próprio cardeal Vinchinski havia dito, se não houvesse uma verdadeira mudança, não adiantaria eles serem libertos do nazismo, porque cairiam num outro tipo de escravidão, e foi o que aconteceu. Acho que vocês todos se lembram daquilo que o filme apresenta, porque foi realidade, não é história, não é historinha, não é histórico. Cardeal Vinchinski disse isso, e Karol Wojtyła, depois Papa João Paulo II, ouviu isso dos lábios do cardeal, que não adiantaria simplesmente serem libertos do nazismo, se não houvesse uma mudança verdadeira do povo. Ele já tinha anunciado, virá um sofrimento muito maior, e foi o que aconteceu. Foi sair os nazistas, e você viu pelo filme, e claro, o filme não consegue mostrar tudo, mas o pouco que mostrou, você viu quanto sofrimento. Mas mal foram libertos do nazismo, imediatamente. O comunismo, como um grande polvo, com todos os seus tentáculos, foi tomando conta, numa rapidez assustadora. A Polônia tornou-se um país comunista. E você viu tudo aquilo que Karol Wojtyła, com seus companheiros, e ele como seminarista, que teve que ser um seminarista clandestino, sem que ninguém pudesse imaginar que ele estava fazendo os estudos para ser padre. A ordenação dele foi uma ordenação clandestina. Tornou-se bispo desse jeito. E a grande pergunta é essa: nós precisaremos, para realmente os nossos corações mudarem, passarmos por esse desterro, por esse exílio, sem sairmos da nossa terra. Meus irmãos, não se trata simplesmente de dado jogado aleatoriamente para ver no que dá. Não. Eu preciso dizer, hoje depende de nós. É por isso que não foi em vão que nós lançamos o projeto Vence Brasil, que é justamente um projeto de oração para que o Senhor mude a nossa situação no Brasil. Porque a grande pergunta também é essa: não olhemos a nação como nação, olhemos-nos a nós mesmos. Ponha-se no lugar de Karol Wojtyła e coloque-se no lugar dos companheiros dele. Você viu pelo filme o quanto eles sofreram, como foi terrível tudo aquilo. Nós pessoalmente precisaremos passar por toda essa dor, por todo esse sofrimento, para levar a sério a nossa pertença a Deus, para levarmos a sério a nossa consagração, a nossa escolha, a nossa predileção, o sermos eleitos pelo Senhor. Depois de uma geração inteira, graças a Deus, o povo de Deus retornou. E aí nós já encontramos os livros históricos de Esdras e Neemias, que dizem muito da nossa história. Eles voltam, eles reconstroem o templo, eles reconstroem as muralhas, eles reconstroem a cidade, as casas. Mas aquela geração que foi, terminou. Foi uma geração nascida no exílio, que retorna para reconstruir. E por que isso? Sem força nenhuma deles, não foram eles, não, sem que ninguém pudesse imaginar, Ciro, rei persa, é que vai dar essa ordem, vai dar essa licença para voltarem, para Esdras, para Neemias,
para reconstruírem a cidade, para reconstruírem o povo, deu liberdade para o povo voltar, uma coisa que ninguém imaginava que iria acontecer. E por que aconteceu? Aconteceu porque justamente o Senhor era fiel à sua escolha e à sua promessa daquele povo, da tribo de Judá, que foi a única tribo que sobrou, mas também ela foi para o exílio. Dessa tribo o Senhor tiraria o Salvador e daí a salvação. Por isso Ele faz o povo voltar depois da purificação de uma geração inteira. Precisaremos de uma geração inteira passando pelo fogo para tomarmos jeito, tomarmos juízo na nossa cabeça. Eu não sei. Guarde essa pregação. Eu não estou falando por falar. E eu não estou saindo nadinha da palavra de Deus. Meus irmãos, é esse o futuro que nós temos diante de nós. E não é uma questão de partido, não é uma questão partidária, não. É uma questão de mudança de vida, uma questão de conversão. E o que nós falamos, esse projeto Vence Brasil, de oração e de penitência, para que o Senhor mesmo mude a nossa situação sociopolítica nesse país. Inclui também conversão de coração. Veja, eu disse naquela ocasião, eu repito agora, não estou fazendo uma pregação política, mas ao mesmo tempo ela é política porque justamente é de pessoas, é de cidadãos, e todos nós o somos. Por que passará o nosso Brasil? Vamos ter a graça de uma mudança radical? Ou nós teremos que passar pelo duro sofrimento como passou Carol Wojtyła? Claro, aqueles que passam pelo fogo, quando saem, voltam com têmpera. E essa é a nossa esperança. Mas é claro, nenhum de nós quer passar por esse sofrimento. Verdade não é? Então, é questão de converter-se agora. É questão de mudança de vida agora. E é por isso que nós temos que orar muito, é por isso que nós temos que nos penitenciarmos muito, e é por isso que temos que trabalhar muito, trabalhar, porque veja, claro, está incluída em primeiro lugar a minha conversão, a conversão pessoal de cada um, e daí a nossa conversão em conjunto, como sal que readquire força, como fermento que adquire a sua propriedade de fermentar. Mas inclui toda a mudança de um povo todo. Mesmo que nem todos se convertam, mas que haja uma reação. É possível essa reação? É possível essa reação. Deus pode mudar, mas somente que depende de nós. Mas do contrário, deixa eu dizer, nós passaremos pelo desterro. Nós passaremos pelo exílio sem sair da nossa terra. Como aconteceu com a Polônia, nós vamos ser vítimas de nós mesmos, do nosso próprio sistema de vida. Mas para o nosso consolo, eu termino dizendo que a Salve Rainha diz justamente isso, né? Vamos rezar juntos a Salve Rainha? Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva. Degredados. Degredado é a mesma coisa que exilados. É o degredo, é o desterro. Degredados filhos de Eva, continuamos. A vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. E pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos, e depois desse desterro,
Continua, mostrai-nos Jesus, bendito fruto, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Porque o desafio que o Senhor coloca para nós é nós, estando nesse mundo, não sermos desse mundo agora, para não precisarmos passar pelo sofrimento, porque é muito importante isso. Lá na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 15, eu começo desde o 14, guarda essa passagem, Filipenses 2, 14, fazei tudo sem murmurar nem questionar, para que sejais irrepreensíveis e íntegros, filhos de Deus sem defeito, no meio de uma geração má e perversa, na qual brilhais como luzeiros no mundo, apegados firmemente à palavra da vida. Veja, o Senhor já disse que nós somos como fermento numa massa terrível, que nós somos como sal num alimento até já se decompondo. Essa é a nossa sorte. Nós somos degradados, filhos de Eva. Nós somos tirados do desterro. E o Senhor diz, para que sejais irrepreensíveis e íntegros, filhos de Deus, sem defeito, quer dizer, sem mancha, no meio de uma geração depravada e perversa, na qual brilhais como luzeiros do mundo, apegados firmemente à palavra da vida. Meus irmãos, se fizermos assim, nós não precisaremos passar pelo sofrimento, mas se não fizermos assim, se não tivermos força, coragem, ânimo, se não tivermos suficiente conversão, oração, penitência, nós iremos para o exílio, nós teremos um verdadeiro desterro. Mas a esperança é que o ouro puro vai permanecer. Uma outra geração surgirá, como surgiu daquela geração Karol Wojtyła, que depois derrubou o muro de Berlim, destroçou o sistema marxista. Você viu bem o que aconteceu com ele? Ele foi tirado do fogo. Ele foi passado pelo fogo, mas Deus o tirou. E o próprio sistema depois ruiu totalmente debaixo daquele que foi o bendito que veio em nome do Senhor. Nós cremos que o Senhor não vai nos largar. Nós dizemos muito bem que Deus é brasileiro e realmente não é à toa que o Cristo Redentor está lá no alto do monte Corcovado. Ele é o nosso Redentor. Mas é possível não passarmos pelo fogo. Ou então, passaremos pelo fogo, sofreremos e uma nova geração vai reconstruir, como Esdras e Neemias, aquilo que nós mesmos destruímos pelo nosso procedimento. Que se prenda a minha boca ao céu a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Que se prenda a minha língua ao céu da boca. Esse é o canto dos exilados. Se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Daqueles que foram desterrados e tiveram que passar pelo fogo. Se prenda a minha língua ao céu da boca. Nós cremos, Senhor, se de ti, mesmo se tivermos que passar pelo sofrimento, Tu irás tirar de nós uma nova geração. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.